Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquier aqui, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de atualização aqui, né? O clima da Terra, 485 milhões de anos. Isso foi publicado recentemente em um artigo científico, tá? Sendo que algumas das informações contidas nesse artigo realmente estão corretas, né? A flutuação, né, o sobe e desce nas temperaturas globais. E nessa introdução, como os resultados ali não seguiram, né, como os resultados não estavam seguindo a resposta ao CO2 atmosférico, eles pegaram, né, colocaram isso daí dentro dos modelos, induzindo uma resposta de que o CO2, né, as concentrações elevadas de CO2, elas elevam as temperaturas. Sendo que a gente sabe que isso não é verdade. Qualquer biólogo que se preze sabe que no passado essas flutuações não foram as concentrações, melhor dizendo, de CO2 as culpadas por essas flutuações das temperaturas. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, porque é um assunto bacana, mas ao mesmo tempo um assunto muito sério, né? E ao correlacionar esse desvio de CO2 com temperaturas globais, né, ao longo do Fanerozoico, etc., tá? Isso não procede. Primeiro a temperatura sobe para depois o CO2 subir. Então aí está a notícia, né? Essa notícia saiu no UOL, está ali o link, né? A temperatura da Terra variou mais do que se pensava em quase 500 bilhões de anos, né? Olha só, 500 bilhões que eles colocaram. Eu coloquei realmente errado ali de propósito, né? 500 milhões de anos, né? O planeta Terra não tem 500 bilhões de anos, pelo amor de Deus, né? A gente tem 4,7 bilhões de anos. À sua esquerda, o artigo que foi publicado na Science, né? Terra quente e fria através do tempo. Então ali tem a história climática muito bem desenvolvida, tá? Depois, ali embaixo no UOL, o correto, né? Quase 500 milhões de anos. E justamente o gráfico que foi apresentado nesse artigo, colocando que, se a gente observar ao longo dos últimos 485 milhões de anos, nós estamos num período de resfriamento, né? Mas como transpassar isso, né, para o público leigo, né? Tanto é que os próprios aximentistas, né, os cientistas que estão sempre aí na mídia, aparecendo no jornal o Globo, etc., não comentaram esse artigo, né? Apesar que esse artigo ele puxa a sardinha ali do CO2 atmosférico correlacionado a essas mudanças de temperaturas globais que variaram, segundo o artigo, entre 11 e 36 graus Celsius a temperatura global, né? O estudo ali da Sarah Kaplan e do Simon Ducre. Sendo que isso já foi publicado de forma parecida, esse gráfico, com a própria NOAA, né, no climate.gov, que eles colocaram qual foi o ponto mais quente que a Terra já viu. Isso em 18 de junho de 2020, num gráfico que vocês vão perceber que é bem parecido com esse que está aí. Que é esse gráfico aí, né? Estimativa da temperatura global nos últimos 500 milhões de anos, não é? Então, quando a gente pega aqui, né, eles colocam que a linha do tempo, publicada no periódico Science, é a reconstrução mais rigorosa. Aqui não é o da NOAA, tá? Eu já vou comentar o da NOAA. Aqui é justamente o que está escrito nesse artigo com esse gráfico aí, né, que o Washington Post publicou. Várias mídias já publicaram esse gráfico, essa notícia.
né? Sendo que eles combinaram, né, uma combinação de mais de 150 mil peças de evidências fósseis com os modelos climáticos de última geração. Acontece que o modelo ele reproduz o que você insere. Então, se você inserir, olha, CO2 com temperatura, né, CO2 afetando ali a escala de temperatura, ele vai responder a isso. Foi justamente o que ocorreu, né? Então, o que acontece? Né? O artigo é bacana, fala ali dos períodos, a gente sabe que Fanerozoico, Permiano, etc., Devoniano, se a gente pegar todos os períodos, cada período desse, né, de expansão da vida, retração da vida, né, senão eu vou ficar aqui o vídeo inteiro. A gente sabe que tivemos as erupções vulcânicas, tivemos, como o artigo fala, aí fala de uma explosão de CO2 que aumentou a temperatura. Não, não é isso. Né? O que aumenta a temperatura, porque nós já tivemos períodos com CO2 menor do que agora e temperatura maior. Né? O período quente medieval está aí para demonstrar isso. Né? Agora 440 partes por milhão, mais ou menos isso. Naquela época não passava de 300. Os cilindros de gelo de Vostok demonstram isso. Vários artigos demonstram, né, que é errado colocar CO2 na frente de temperatura. Né? Primeiro a temperatura sobe para depois o CO2 subir. E isso foi utilizado até erroneamente naquele filme Uma Verdade Inconveniente, do Sr. Al Gore, né, que depois tiveram que se retratar a respeito de várias desinformações científicas que estavam contidas ali, e essa é uma delas que esse artigo, infelizmente, repetiu. Então, o dióxido de carbono não é o botão do clima da Terra. Nunca foi, nunca será. Tá certo? Então, não tem essa conexão. Há uma falta dessa conexão. Tá certo? Quando a gente pega, inclusive, milhares de depoimentos, né, eu peguei aqui alguns, por exemplo, o geólogo da Universidade da Pensilvânia, o Dr. Robert Jack, declarou que o CO2 não é o vilão que foi retratado. Né? Os níveis atuais de aproximadamente não são alarmantes, tá certo? E em níveis geológicos, os níveis atuais de CO2 estão entre os mais baixos da história da Terra. Correto? Né? Nós temos milhares de fatores, milhares de variáveis, inclusive, na época que o artigo retrata ali, nós tivemos vulcões e etc. Nós sabemos agora o que o Tongarunga Rapai, isso, um registro novo, né, causou essa perturbação na estratosfera, perdão. Então, toda essa perturbação na estratosfera, perturbação essa causada pelos níveis gigantescos de vapor d'água na estratosfera, causando justamente, né, aumentando esse aquecimento, tá certo? Por isso, quando a gente olha a curva lá do satélite, o AH joga lá para cima, combinado com vários fatores, como o Dr. Robert, da Universidade da Pensilvânia, coloca, não é um fator isolado, né? E não é o CO2. Nunca foi, nunca será. Né? Então, por exemplo, é um absurdo científico, observou também o professor emérito da Universidade de Londres, o Philip Stott, o cientista atmosférico também, Hendrik Tenex, pioneiro no desenvolvimento da previsão numérica de tempo e ex-editor do Instituto Meteorológico Nacional Real da Holanda. Eu protesto vigorosamente contra a ideia de que o clima reage como um sistema de aquecimento doméstico, uma configuração alterada de termostato. Basta girar o botão, né, e a temperatura desejada vai ser alcançada. Não é assim, tá certo? O próprio ex-Greenpeace, o Dr. Patrick Moore, tivemos temperaturas mais altas que uma era glacial em uma época em que as emissões de CO2 eram 10 vezes maiores do que são hoje. Perfeito, né? Em 2020, o cientista climático do MIT, o Richard Lindsay, coloca a afirmação implausível de que uma mudança em uma variável de CO2 é predominantemente responsável por alterar as temperaturas globais. Ali são algum número, não sei o que foi aquilo ali, um estudo que foi publicado no European Physical Journal descobriu que o efeito de CO2 dobrado em menos de 1/5 do impacto que o efeito de nuvem líquida tem. Ainda tem isso.
né? Então, nós temos redução de nuvens, com certeza, na época que é retratada ali nos artigos, além de vulcões, né, com grande vapor d'água, atividade solar, redução de nuvens. Então, nós tivemos várias flutuações semelhantes, é óbvio, né, semelhantes, algumas que ocorrem hoje, que levam a um aquecimento, tá? E também a um resfriamento. E ainda, a gente é bombardeado com esse negócio de CO2. Infelizmente, é lamentável. O próprio cientista ganhador do Prêmio Nobel de 2022, o Dr. John Clauser, declarou a discordância disso daí. Não há crise climática real, né? O cara realmente desceu a lenha em cima disso, né? Com dados, né? Com argumentos, seguindo a metodologia científica séria e não esse fanatismo climático. Né? Aí está até a notícia com o Nobel. Então, essa análise de causalidade descobriu já há muito tempo, me estranha o artigo seguir essa linha, de que mudanças de temperatura determinaram mudanças de CO2 desde o Fanerozoico. Né? Não é o contrário. Então, alegações populares de que as mudanças de CO2 causam mudanças de temperatura atualmente ou ao longo do passado distante são baseadas em mera imaginação, em modelos climáticos cheios de suposições. Esse novo estudo, que está o link do artigo aí, por isso que eu digo, a pessoa tem que ler antes de falar essas bobagens, né? Coloca. A gente tem um atraso. A temperatura sobe para depois o CO2 subir. E há um atraso nisso daí. E ele fala, a alegação de que o aumento do CO2 provoca mudanças na temperatura é, portanto, apenas uma narrativa, já que a alegação de que os humanos, por meio de suas emissões pela queima de combustíveis fósseis, são responsáveis pelas mudanças que vemos no clima. Ele considera isso uma questão não científica. Corretíssimo. Então está aí, ó, o artigo, a capa dele, a avaliação estocástica da relação causal entre temperatura e CO2 no clima desde o Fanerozoico até os tempos modernos. Aí ele fala aqui abaixo, ó, né, os atrasos de tempo encontrados dependem do intervalo de tempo e da escala de tempo, e são da mesma ordem de magnitude que o último. Esses resultados contradizem a sabedoria convencional, segundo a qual o aumento da temperatura é causado pelo aumento de CO2. Né? Então, justamente, agora abriu para vocês a imagem do artigo 2024, né? Primeiro a temperatura sobe para depois o CO2 subir. Aqui é o gráfico do climate.gov da NOAA, né? As temperaturas globais da superfície foram geralmente altas durante o Paleoceno e o Oceano, com um pico particularmente quente na fronteira entre as duas épocas geológicas, por volta de 56 milhões de anos atrás. As temperaturas no passado distante são indeferidas a partir de proxies, neste caso, proporções de isótopos de oxigênio de foraminíferos fósseis, tá? São os organismozinhos marinhos unicelulares. Ali o que significa quaternário. Agora, o que acontece? A mesma coisa, o climate.gov também da NOAA adota o mesmo discurso do CO2. Gente, se eles não adotarem esse discurso, acabou o financiamento, acaba tudo. Né? Acaba a ladainha do terrorismo climático. Né? E aí a variação de CO2 e dos desvios de temperatura, curva inferior nos últimos 420 mil anos, obtidos de cilindros de gelo da estação de Vostok, na Antártica, estudo de Petit et al. O que esse gráfico nos traduz? Né? CO2 e temperaturas, demonstrando que não há uma correlação, e sim a temperatura foi 6 graus Celsius superiores a de agora, com uma concentração de CO2 que não passava de 300 partes por milhão. Né? Então, se a gente correlacionar, ora, se agora a gente está em mais de 440 partes por milhão e com dados de CO2 que vem de Mauna Loa, né? Esses camaradas têm que explicar de onde vêm esses dados, como funciona essa dinâmica, né? Da onde que vem isso, tá? Para depois tentar argumentar alguma coisa, que isso não tem argumento,
tá? Se a gente for pelo princípio da similaridade, né, 400 partes por milhão, vamos colocar 400 partes por milhão, a 5, 6 graus Celsius, aliás, tinha que ser de 5 a 6 graus Celsius, igual ao que foi anterior. Porque se a 120, 330, 400 e poucos mil anos atrás, as temperaturas foram 6 graus Celsius superiores, com 300 partes por milhão, né? Agora já era para estar o quê? 8 graus Celsius a mais, com 440. Né? E não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Né? Então, é justamente essa mensagem que eu queria passar para vocês. Então, tem o estudo é bacana, mas o estudo, infelizmente, ele peca nesse ponto ao demonstrar justamente uma coisa que não bate com a bibliografia revisada por pares, bem documentada, que primeiro a temperatura sobe para depois o CO2 subir. Né? Se vão apagar também isso da história climática, não sei, mas realmente é um absurdo. Né? É um absurdo. Já não basta que vocês estão fazendo, né, que certos senhores venham a jornais como o UOL, né, na internet, o Globo, né, e esses editoriais não pegam as previsões desses mesmos senhores que erraram tudo. Né? Igual o cara de Harvard lá falou que em 2023 a humanidade já está extinta por causa do aquecimento global. Né? Então eu tenho um ano só de vida, né, como eu divulguei aqui no canal. Então, gente, é isso daí. A ciência agora está seguindo isso daí. Né? Uma vez ou outra eu vou divulgar esses dados aqui, eu vou combater isso, né, porque realmente é um absurdo. Né? É um absurdo. O link está na descrição a respeito desse artigo aí, tá? Que o Washington Post também republicou e, lamentavelmente, seguir essa linha aí, né? Talvez até para ter sido publicado, né? Ter sido publicado. Né? Se eles chegassem e falassem que isso aí foi por causa da atividade solar, né, de fatores de albedo planetário, etc., né, os fatores naturais que a gente conhece, lamentavelmente e terrivelmente, isso talvez não teria sido publicado. Né? Você tem que colocar, você tem que jogar ali, né, a narrativa do CO2. Gente, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição, né? Através da chave, né? Agradecendo de antemão, né? o pessoal que colaborou com o canal, tá certo? E inscreva-se também no outro melhor canal de previsão do tempo, que é o Alerta do Tempo, tá certo? Forte abraço, tamo junto, fique na paz, muito obrigado.